Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Online. E para começarmos, pedimos que você pegue seu Evangelho segundo o Espiritismo para acompanhar, se assim o desejar. Também pegue um pouco de água para que você possa também fluidificar juntamente conosco e no final bebê-la, né? Aqui estamos muito felizes mais uma vez com a família Maia, Berlânio, Raquel, já são mais do que de casa no Evangelho no Lar. E o tema de hoje nós vamos estar tratando do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item é o item 14, que vai tratar da beneficência, né, da caridade. Portanto, abra aí seu livrinho e nos acompanhe, ok? Vamos pedir para a Merlane fazer a prece inicial e em seguida Raquel faz a leitura do item 14. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo incomparável de todos nós, nesse momento, Senhor, nos reunimos, unimos nossos corações, através da internet, também unimos outros corações que estão nos assistindo, para te agradecer, Senhor, por esses momentos sublimes de encontro com o Teu Evangelho, com as mensagens desses Espíritos elevados, queridos amigos, dedicados à causa do bem. E nós te agradecemos por tudo isso, agradecemos pela vida, agradecemos pela família, pela amizade, pelo amor, pelo conhecimento dessa tua doutrina santa e maravilhosa. Queremos te pedir, Senhor, por todos nós, os que aqui estamos, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que precisam de ajuda nos leitos hospitalares, nas creches, as crianças de rua, aqueles que precisam de tudo, que faltou muita coisa, Senhor, por conta dos seus exageros no passado. Sabemos que a lei é perfeita e justa, mas te rogamos por eles, pois que amanhã estarão também, Senhor, numa condição espiritual elevada. Que a tua luz permaneça conosco, esclarecendo-nos, abrindo-nos a mente e o coração para as tuas palavras que virão logo a seguir. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. Bom, e eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou Paulo Elcanã e a gente vai então fazer o Evangelho Eu sou Merlane desta Maia. noite. Eu sou Merlane Maia e aquela jovem ali é Raquel Maia. A minha consorte. É muita sorte. Pessoal. Vai lá, Raquel. Então vamos fazer a leitura do Evangelho, do capítulo 13, o item 14. É sobre a beneficência. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres,
os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes cada semana uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que veem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes dizendo, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento. Vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carita, Lyon, 1861. Muito bom. Bom, primeiramente, assim, ela já faz uma relação que é importante a gente fazer uma reflexão, que é essa questão da esmola, né, e da caridade. Porque, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, não é só... Ela faz duas reflexões aqui. Uma questão é a esmola, né, em si, que muitas vezes as pessoas se restringem a caridade a esse ato, mas também a como você faz esse ato de dar esmola, né? Porque a esmola ela é necessária em muitos momentos, no sentido de poder garantir, né, algo de imediato, mas também a gente pode fazer de tal forma que não seja humilhante para a pessoa que precisa daquela esmola, né? Exatamente. E o que Carita traz aqui em relação à esmola, na percepção aqui da doutrina espírita, a gente começa a ver a ligação da esmola em relação à caridade material, né? Porque pode ser a vestimenta, pode ser o alimento, mas também traz à tona a questão do princípio da caridade, que aí sim vem revestido do amor, vem revestido de um ato de doação plena, vamos dizer assim, então mais ligada, como o próprio Kardec traz, em relação à caridade moral, né? Então isso, quando vem revestido com esse amor, faz com que doe sem que o outro possa sentir, ferir ou humilhar-se, né? Porque vem revestido dessa pureza, desse amor, dessa doação. Mas eu queria, assim, fazer uma reflexão e contextualizar um pouco antes de chegar nesse ponto que vocês estão tocando. Aí porque a existência da esmola, ela só existe porque existe a miséria. Sim. Porque não se trata de pobreza. A pobreza está dentro da legislação divina. A miséria
ela foi criada pelo egoísmo humano, pelo egoísmo por orgulho. Jesus trouxe uma possibilidade diferente de sociedade, da que nós vivemos. Na época de Jesus, no ambiente em que viviam os primeiros cristãos, a comunidade cristã primitiva, as pessoas, não existia miséria. Todos tinham direito ao necessário. Estou falando na comunidade. Claro que no ambiente fora da comunidade cristã, a miséria existia. E era contra isso que aquela comunidade de Jesus lutava, contra a miséria. Todos nós podemos ter o necessário. Está no Livro dos Espíritos, pergunta, me parece que é a 447, que fala exatamente sobre isso, que não é da natureza divina existir a miséria. Até a pobreza, que é o básico para sobreviver com dignidade, tudo bem, a pobreza. É porque a pobreza e riqueza... A miséria. Não, gente, a pobreza e riqueza são coisas relativas, né? Eu sou pobre em relação a pessoas e sou rico também, ao mesmo tempo, em relação a outras. Mas a miséria é absoluta. A miséria falta dignidade mesmo. Falta o mínimo necessário. Então, o que acontece? Quando a sociedade humana, que aí é uma conversa muito longa, se você for analisar, a natureza é perfeita, Deus é perfeito em tudo que faz, deu-nos um planeta para nos servir de mãe, e nós assumimos como aquele planeta fosse nosso. Aquela parte é minha e ninguém toca, aquilo que está embaixo, o ouro, o petróleo, o negócio tudo, e as pessoas morrem, brigam, como se aquilo fosse delas e não o contrário. Ora, a gente morre com 60, 100 anos, 120 anos no máximo. E a Terra continua. Então a Terra não pode pertencer a quem tem um tempo de vida menor do que ela. Então, isso é contra a natureza. Jesus lutou contra a miséria e trabalhou de tal forma que uns amavam tanto os outros, o amor existia entre eles, para não deixar nada faltar ao outro. O outro era o importante para mim na concepção do Cristo. Ele disse: amai-vos como eu vos amei. Né? O amor do Cristo que ele passa, que é para a gente ter esse amor. Então, não era para existir a miséria. Então, quando existe a miséria, que é algo contra Deus, contra a natureza, contra o pensamento do Cristo, e nós que seguimos o Cristo, nós temos que fazer alguma coisa. Então, chega nesse ponto aí a caridade, que não é a esmola. A esmola é sempre um que tem muito dando a outro, mesmo que ele tenha melhor boa vontade, que ele tenha a melhor forma de chegar para o outro e de fazer aquela caridade, mas o ato de existir a miséria já tira a dignidade do menor e já coloca o maior numa condição também de dor, porque ele vê que há uma coisa que é antinatural, sofrem os dois. Agora, quando ele não entende essa percepção sutil do amor divino e passa para se colocar numa empáfia, dando como se aquele outro fosse inferior a ele, aí é que é uma agressão terrível, que você falta com a caridade. Vai dar esmola e falta com a caridade, que era o que você queria fazer. E é algo interessante, porque se a gente for ver na essência, quando a gente vai... o que significa beneficência? Né? É um ato de praticar o bem. Então, é de beneficiar o próximo, de filantropia. Aí vem a caridade, que também o Espiritismo nos traz. Como o próprio lema de Kardec, né? Do fora da caridade não há salvação. E ser, assim, toda a base da nossa vida. E o próprio lema do Espiritismo, para que a gente possa, então, buscar seguir. E nesta mensagem de Caritas, ela traz uma espécie de uma metáfora. A questão da formiga, né? Então, do ponto de vista de quem tem condições, aquelas mulheres que estão construindo a roupinha, e aí a gente vê que os departamentos de assistência social dos centros espíritas fazem e realizam esse trabalho, né? Como também de outras religiões, quantas pessoas estão preocupadas sim em ajudar ao próximo nos períodos de inverno, a gente vê a solidariedade, né, pujante, e isso é bom, isso é um ato de beneficência, é um ato de caridade, é um ato de amor. E ver também a mensagem que Caritas traz em relação do ponto de vista da formiga e de ter paciência aqueles que estão passando por uma necessidade. Então, como o Evangelho ele é rico, como ele nos traz dos dois lados. Porque a gente sabe que tem famílias e as mulheres preocupadas para não chegar ao inverno, trabalhando rápido para poder... Isso. E além do mais, tem famílias que são bastante abastadas de terem, por exemplo, de heranças, né, tradicionais, mas que chegam ao momento de terem perdido tudo. A gente vê isso, né, também.
e passar ao ponto de até ter necessidades. Então, quando se lê uma mensagem como essa, se reflete, se toca para as duas situações, aos necessitados em si e a oportunidade daqueles que podem ajudar, fazer a beneficência. E é interessante porque, assim, quando a gente vai na questão 886, Kardec pergunta sobre Sim, a como caridade. entendia, né, Jesus, né, a caridade, e eles vão falar de benevolência, indulgência e perdão. Perdão. Quer dizer, eles não falam nada da questão material, né, efetivamente. É o BIP, né? Por quê? É o BIP. Por quê? Porque, não sendo algo material, a caridade ela pode ser executada por qualquer um de nós, né? Se fosse algo material, aquele que é o miserável hoje, aquele que é muito pobre hoje, que mal tem para o seu sustento, se viria impossibilitado de praticá-la, Isso. mas não é o caso, né? Mesmo aquele que é desprovido, né, mas que escuta com atenção o próximo, né, ouve suas lamentações, olha olho no olho, né, não é indiferente à dor alheia, né, esse já pratica a caridade e por isso mesmo ele está no seu processo de evolução. Nesses dois itens, que é o 13 e o 14, ele vai falar da importância do outro tipo de caridade também. Ele fala da caridade material, que é o caso dessas mulheres que vão trabalhar roupas, tal, gêneros para as famílias no inverno, exatamente naquela parte, trabalhando com lã, que não é a nossa realidade aqui no Nordeste. Aqui a gente teria que arranjar uma forma de botar ar-condicionado nesse lugar. Mas às vezes tem período chuvoso e a gente precisa fazer, né? Com Abrigo, abrigos, cobertores. Eu sei. Também podemos ajudar. É que não pode perder, ele pode perder a oportunidade. Mas a caridade, ela é do âmbito moral, ela não é do âmbito material, é do âmbito moral e espiritual. Então, quando você faz o ato de você entender o próximo, de você ter a questão da afetuosidade do outro, porque quando você tem um afeto, você zela e vela pelo outro. Então, o outro passa a ser importante para você, e é isso que a doutrina espírita ensina, principalmente a gente que é mais espírita, de estar mais próximo, de tocar, de ter esse afago, essa proximidade. Então, isso é caridade com o seu irmão mais próximo, com sua esposa, seu marido, quando nós não julgamos, porque nós não temos o direito de julgar nada. Então, quando nós julgamos, nós já estamos colocando o pescoço para a forca da nossa própria consciência. Então, nós não podemos julgar o outro em absolutamente nada. Nós temos que esperar que o outro se toque naquilo que ele precisa mudar e nós estamos sempre apoiando, fazendo o outro estar junto com a gente, crescendo. Isso é com o filho, é com o pai, é com a mãe, com aqueles próximos, também com os amigos, com o desconhecido, com aquela pessoa no trabalho, né? Todos nós temos que ter esse zelo com o próximo, porque assim nós aprendemos, e é que o que diz nessas duas mensagens lindas de Caritas, que é um espírito extremamente elevado, e o outro Mas é importante ressaltar, Merlane, que quando a gente fala caridade moral, que também Kardec nos traz, mas a gente lembra Jesus, que veio de uma forma bastante poética e também dando ênfase a essas necessidades básicas do ser humano. Quando ele diz assim: vinde benditos de meu Pai, receber o reino que vos está preparado desde o início do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste beber, estava nu, né, e me vestiste. É um verdadeiro poema. Estava doente e foste me ver. E quando foi perguntado, mas Senhor, quando foi que fizemos tudo isso? Então ele, quando fizeste a um destes mais pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, ressaltando mais uma vez o bem e também nessa linha da beneficência e, obviamente, com a caridade moral. Porque aí, para que a gente possa ajudar sem ostentação, que é o que não sai da vossa mão esquerda. Mas Jesus falou da caridade moral quando ele falou isso aí? Sim, falou, obviamente, não, porque é preciso ter revestido. Comer, beber, vestir. É revestido. Mas o que eu quero dizer é quantas pessoas realmente precisam para que a gente possa fazer uma pregação e eles possam entender a mensagem de Jesus. Às vezes eles precisam de comer primeiro para poder ouvir também. Não é assim? Sem dúvida, a gente está no material e a gente, até mesmo o fato de eu doar, né, algo e doar-me também,
É um processo, um exercício de desapego, Sim. né, que a gente precisa ter. Todo o bem material, ele é um instrumento neutro em si mesmo, né? É a forma como eu faço essa doação, né? Como eu faço, eu revisto esse abrigo, esse frio, né? Como eu faço, porque veja, no próprio exemplo que Caeta dá, das senhoras que se reuniam, né, toda semana ali, com dedos hábeis, fazendo apressadamente, preocupadas com a chegada do inverno, tem todo um processo aí envolvido que o ato da doação, ele é um ato final, mas que teve muita coisa que Sim, que precedeu, antecedeu. né? Que antecedeu tudo isso. Inclusive até no processo mesmo que a gente tem de chegar na casa espírita, de você dar uma sopa, falar do evangelho. Então, tem muita coisa muito maior do que o próprio ato em si, embora aquela pessoa que está com fome, ela possa dar uma maior atenção pelo momento Isso. àquilo, porque de fato, quem de nós, né, que passasse por essa necessidade teria realmente antenas para outras. É nesse sentido que eu estou falando, Exato. porque se você está Mas com a gente tem que fome, lembrar você que tem precisa alguns doar países alimento. nesse mesmo mundo, nesse planeta de expiação e sofrimento que nós vivemos, que não tem pobre, não tem miseráveis. Nós pegamos Suíça, Nova Zelândia e tal, não tem. Então, Mas existem outros tipos de bom, miserabilidade, né? Miséria da alma. Falar de caridade material aí não é bem o cerne. Lá, a caridade, a quantidade de suicídio, as coisas todas muito alta, falta a caridade moral, a caridade espiritual, que está na outra mensagem, capítulo 14 de Caritas também, que ele conta a história de dois homens, um rico e um pobre. Uhum. Ele conta uma parábola, né? É no item 15, né? Isso, Agora. no item 15. Aí ele diz o seguinte, que havia dois homens, um rico e um pobre, e Deus mandou que colocasse em 2 sacos tudo que aqueles homens fizessem, para fazer uma avaliação. E os homens passam fazendo a vida todinha. Quando é no fim da vida, eles têm, na hora Deus manda pesar os sacos e tal. Uhum. É a E contabilidade. um diz, esse aqui é o meu, que é o grande, o rico, que eu fui rico na terra, dei muito. Aí pega um saco enorme. E o outro diz, eu fui muito pobre, eu não dei quase nada, eu não tinha. Então pega um saquinho mirrado, que dava para ver até a quantidade de moedinhas que tinha ali dentro. Mas quando coloca na balança, está dizendo lá, ó, que surpresa, né? Aquele saquinho mirrado pesou de tal forma que aquele saco de 1 tonelada subiu lá em cima, porque ficou muito maneiro em relação ao que estava lá. Uhum. E aí Deus fala que não é a quantidade, mas o outro teve o sacrifício de dar daquilo que ele tinha para sobrevivência, dar ao outro, de estar do lado da cama, do É a que lembrança sofria, do óvulo da viúva, do né? que fazia É a o bem, mensagem. do que passava noites em claro, dia e noites em claro ao lado do doente, entendia o sofrimento do outro, estava ali para dar um amparo sempre, a força moral, o ouvido atento, o olhar no olho. A caridade dele foi muito mais substanciosa. Porque a caridade, ela precisa, É um necessariamente espírito protetor. a caridade precisa ter da sua doação de si mesmo. Revestida, A doação né, de si desse mesmo. amor. Né? Você pode ter. Por isso que o perdão é o maior ato de caridade que existe, por conta da imensidão do sacrifício, de você matar o orgulho, né? Você vai ter que. Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ser orgulhoso e perdoar. Não tem E é por isso que Caritas e essa mensagem aí do item 15, que é o espírito protetor, fala de ser indulgente, realmente, né? Uhum. E quando a gente é indulgente, a gente observa, se observarmos as fraquezas alheias, não julgarmos, darmos assim em plenitude. Porque aí sim, ele representa o ato da caridade. Agora, eu queria voltar só uma questão rápida aqui, que é a seguinte, que Caritas, ela dá uma mensagem, um recado. Caritas é um homem. É um homem. Eu tirei até foto da Vou chamar imagem dele o lá em espírito. Caritas. Tem a barba e tudo, Que ele diz o seguinte, dá um recado direto para nós espíritas.
né? Ele inclui a gente aqui e numa coisa muito importante. Por quê? Porque a gente verifica que no movimento espírita a maioria tem a prepotência de achar que está com a verdade. Sim. E ao invés de estar preocupado em realmente levar o esclarecimento aos irmãos, né, querem confrontar e dizer assim, olha, eu sei, eu estou com a verdade, né? Não, e tem uma mensagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que ele diz, cuidado com a arrogância do bem. Sim. Não, é isso, é cuidado com... É uma coisa assim. Ele é muito forte. Que é muito uma coisa duro. paradoxal, né? É muito duro. Ele diz que quando você coloca essa empáfia, essa soberba, porque você está fazendo bem, tenha cuidado. Que isso é uma armadilha do ego. Uhum. Para lhe afundar, e afunda E mesmo. vejamos a quem muito foi dado, muito será pedido. Quanto nós espíritas conhecemos e a gente precisa realmente praticar. Sim. Porque senão, olha o que vai acontecer conosco amanhã, após o fenômeno morte, né? E é o que a gente vê muito em relação a isso. E a gente não é para estar assim, nessa preocupação de trazendo mais adébitos, não é isso. É o esclarecimento no sentido de, através do exemplo, da atitude, né? Que assim como Paulo falava, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Imagina se a gente começar a pensar dessa forma. Com certeza a gente vai ter um mundo melhor. E sem precisar... E em qualquer lugar, né, Raquel? Assim, em qualquer lugar que nós estejamos, como Emmanuel diz assim, que o Cristo não estabeleceu linha divisória entre o templo e a oficina. Né? Ou seja, a gente levar a mensagem... Porque tem as 3 fases da doutrina espírita. A fase que a gente primeiro entra na doutrina, a segunda, que a doutrina entra na gente, que aí a maioria talvez fique por aí, e a terceira, que é a doutrina sair por nós, através da gente, nos atos, né, nas palavras e tal. Essa colocação que você fez eu acho muito importante, do cuidado que nós espíritas temos de ter, que não somos donos da verdade, não. Nós estamos numa verdade relativa na nossa condição evolutiva. Não quer dizer que essa seja a verdade absoluta. Muita água vai passar aí, muito entendimento da vida maior. Então, o caminho pode não ser só, aliás, com certeza não é somente esse. Então, tem um ditado árabe que diz que a verdade era um espelho que vivia no palato, no céu, nessa parte da abóbada celeste. E teve um dia que um dos gênios espirituais quebrou o espelho. E esse espelho caiu sobre a terra, esbagaçou o espelho e ficaram pequenos pedaços de espelho. E as pessoas olham e dizem, essa é a verdade. O outro tem a verdade dela também. Diz, essa é a verdade é essa. Esquecem que a verdade vai ser a soma de todos eles. E nós dizemos isso muito em relação à questão das religiões, das crenças diferentes. Porque Deus está em todas. Todas são inspiração de Deus, todas. Mas por isso que Kardec resume muito bem, né? Nessa questão de fora da caridade, não a salvação. Porque não é fora da igreja, fora do espiritismo. Então, é a caridade, é o bem, o que nós fazemos, o que nós estamos a fazer. Mas cuidado com essa empáfia do bem, é o que Emmanuel diz. Porque muitas vezes começa a fazer o bem e acha-se que é superior porque faz aquela caridade material. Mas se cada um de nós for esse componente, nesse exemplo, com certeza a gente não vai ter essa preocupação. A gente vai agir, né, da melhor forma, e o que o Evangelho nos convida, fazer sem ostentação, fazer por doação plena, sem precisar que os outros vejam, e aí sim, iniciando no nosso lar. E não se sentir maior do que ninguém que faz a caridade. E tem um outro detalhe, só que a gente já está quase encerrando aí, o Diego está ali levantando a mão para mim. Encerrou já? Mas, porque muitas vezes assim, a gente se coloca na posição de quem pratica a caridade e não de quem necessita da caridade dos outros, né? E aí, às vezes nos falta humildade, né? De reconhecer isso. E de que a gente necessita. Então, ele fala aqui 3 frases assim, que eu acho importante a gente refletir. A primeira diz assim, os deserdados serão recompensados, né, por Deus, se aceitarem sem queixumes as suas misérias. Né? Então tem essa questão da resignação embutida importante aí, porque as necessidades elas são oportunidades de fortalecimento da nossa musculatura moral.
né? E outra frase aqui diz assim: Deus não é justo, porque quando nos acontece algo assim de grave, Essa é uma frase recorrente. a gente, né, diz assim, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis. Então, a gente precisa ter uma vigilância muito forte em relação a É esse uma revolta momento. interior você dizer que Deus não é justo porque Ele está fazendo você passar aqui. E isso é um trabalho de foro íntimo, né? De que a gente realmente tenha essa consciência de que Deus é justo, porque o Espiritismo vem explicar causas atuais e Isso, causas anteriores das exato. aflições. Aí vem explicar tudo Exato. isso. E ele complementa assim, né? Dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Então nós temos uma capacidade de mudar, né? Da água para o vinho, do amor e do ódio, claro, esse amor com A minúsculo mesmo, não aquele amor, né? Que uma vez conquistado a gente não vai mais deixar, Negativo, positivo, mas é aquele que está bem só o próximo, botão, né? que está bem próximo do ódio, realmente, né? E que vem aquela história do bem e do mal sofrer, né? Para que você possa efetivamente aproveitar essas oportunidades, né? Então, dentro desse processo todo, eu tiro a seguinte conclusão: que a gente precisa efetivamente fazer todo o bem, né, que tiver ao nosso alcance. Em né? todos Claro, os momentos da nossa vida, nós temos nossas no limitações. pensar, né? No falar, no agir, né? Não imaginar que apenas o fato de não fazer o mal já basta, Isso. porque todo o mal decorrente do bem que você se omitiu de fazer, você tem a responsabilidade. Não fazer o bem já é um mal. Já é o mal, porque E quando você faz o bem sem a integridade da caridade, já é também o mal, que você humilha. sim, sem dúvida. Porque também fazer o bem com Porque- essa condição, você também está sendo. Mas porque na verdade esse bem, ele é uma fachada, né? Por isso que ele não é a caridade necessariamente. Para ser caridoso, ele tem que estar revestido do sentimento puro. Ela tem que ter uma É completão. esse revestir-se, né? Que a gente que precisa. Por isso que, assim, a gente pode fazer uma análise interior e dizer assim, poxa vida, será que eu já fiz a caridade efetivamente alguma vez? Será que ela não está ali sendo uma isca para o meu orgulho, para a minha vaidade, de eu dar um jeito das pessoas saberem, inclusive, que eu fiz tal coisa, para poder dizer, como o Paulo é bom. Por isso que no início do capítulo 13 fala, né? Que Kardec mesmo trazendo, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita, porque às vezes você não deixa a mão, mas deixa a unha, né? Alguma coisa para alguém ver. E aí mostra quem somos ainda. E essa questão ela é muito interessante porque realmente as mãos talvez sejam os dois instrumentos que a gente mais usa em conjunto, né? Mas você tem E que aí lembrar saber que que isso a é mão... isso é uma metáfora. Não é uma confusão, mas não, eu digo Por assim, exemplo, você vai fazer o bem, as pessoas estão vendo. Agora que a sua percepção do bem não seja porque você está fazendo o bem, você ser melhor que Mas é nessa linha de não deixar que Isso os é outros essa vejam, das né? mãos, não é? não, eu digo assim, É porque- dentro de você, não há nenhuma afetação, porque a pessoa chega e ele faz o bem, você não há afetação. E a utilização da metáfora é Nossa. exatamente por isso, assim, é tão comum você usar as duas mãos que você fazer algo que uma não sabe o que a outra fez é para você fazer de uma forma efetivamente discreta. Isso tem que ser do interior, né? Bom, mas Diego não permite mais que a gente permaneça, né? Assunto tinha Que pena. até meia-noite, É verdade. mas assim, a gente gostaria muito de agradecer mais uma vez a Merlânio, a Raquel, A gente que pela agradece. participação, né? Só aprendizado. Que as reflexões da noite possam realmente assim calar fundo em cada um de nós, Exatamente. né? Porque a gente tem um tesouro em nossas mãos e cabe a nós a responsabilidade de como utilizar esse tesouro, lembrando que a gente pode enganar ao outro, mas não engana a si mesmo, né? Então, que a gente possa então fazer agora uma prece de agradecimento, pedindo para que as águas sejam fluidificadas, né? E Raquel, você faz para a gente, Faço. por favor? Amado Mestre Jesus, louvamos a Ti, Senhor, e a Deus, nosso Pai, agradecidos imensamente por esta oportunidade da realização do Evangelho, este tesouro maior das nossas vidas, onde aqui, Senhor, falamos da Tua mensagem pura de amor, de caridade, que possamos colocar em prática todo o bem que aqui nós falamos, que não seja apenas de nós estarmos a dissertar a Tua mensagem,
mas que seja sempre, Senhor, a vivência, o exemplo mais importante para o nosso ser. Ilumina todos do planeta Terra, todos que tiveram a oportunidade de participar conosco. Agradecemos a tua ajuda, a espiritualidade maior, rogando por essas águas que sejam fluidificadas e que possas, Senhor, continuar conosco em todos os momentos das nossas vidas, que já sabemos que existe, mas que nós, através deste bem, que possamos estar contigo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.